Olá, estou aqui no primeiro programa Política no Sangue e na Alma. E eu já peço para você, antes de mais nada, já põe o dedo no curtir aí, já se inscreve no canal, já compartilha, porque esse programa vai dar abertura a todas as personalidades políticas que quiserem participar de qualquer partido, de qualquer vertente, não tem problema nenhum. Sendo de política, pode vir aqui sentar e bater um papo comigo. E eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que Manuel Domingues. Valeu, Seja Cláudio. muito Obrigado. bem-vindo aqui ao meu estúdio, Obrigado. no programa Política no Sangue e na Alma. E vamos direto ao assunto. Já pedi para o pessoal curtir, já peço de novo, curta, comente, compartilhe. Deixa o dedo no curtir ou descurtir também, não tem problema nenhum. E a primeira pergunta é: quem é a pessoa do Manuel Domingues? Dá uma explanada básica aí do que você quiser e puder falar, olhando para o pessoal que está assistindo aí em casa. Cláudio, primeiro, né, boa noite, mais uma vez. Opa! Muito obrigado, né? Lá, olhando para a câmera. Muito obrigado aí por ser o primeiro, né, tá aqui falando sobre política com você, mas é um assunto bem bacana, gostoso. E a política está fervendo no Brasil, né, do Brasil inteiro, e a gente tá nessa vibe, né? Mas quero agradecer o Cláudio aqui, meu amigo, né, de muitos anos, amigo da Igreja Católica, inclusive, também, por essa oportunidade, né, de estar aqui participando com você. E dizer que o Manuel Domingues é aquele menino que chegou aqui na década de 70, em 1974, em Jandira, né, com 10 anos de idade, hoje eu estou com 61, com sonhos, né, cheio de esperança, como é uma criança de 10 anos, um pré-adolescente, um adolescente. E a gente, até hoje, aqui na nossa cidade de Jandira, vivendo, trabalhando com negócio aqui na cidade de Jandira. A gente, graças a Deus, com 61 anos, a gente já participou de várias atividades de trabalho, né? Já fui gerente de banco, já fui diretor de banco, de empresas, empresário, né? Dono de empresa de engenharia, fundei a padaria Praça 8 também. Então, assim, a gente tem uma atividade grande, não só em Jandira, como na região também, né? Então, a gente, graças a Deus, a gente pode dizer isso, né? Conseguimos fazer da nossa vida uma vida com muito trabalho, mas a gente agradece a Deus em primeiro lugar e a cidade de Jandira, porque o meu sogro faleceu em 2018, o seu Délio Duca, muita gente conhece ele, conheceu. Ele dizia que Jandira deu tudo para ele também, né? Então a gente tem que agradecer a Deus e agradecer a cidade de Jandira, que independente dos problemas que a gente teve nesses últimos 50 anos que eu estou aqui em Jandira, passamos por vários prefeitos, aí a gente se envolveu na política também, né, e a gente conseguiu, graças a Deus, construir aí a nossa vida pessoal, familiar, né? Conheci a minha esposa, meus filhos nasceram praticamente aqui também, e é isso, né? A gente está aí nessa agora pegada da política, né, que é o tema que nós vamos entrar aqui para falar, né, o que eu fiz na política, quem fui eu na política há tão pouco tempo também, né, você sabe disso. Mas é isso, essa oportunidade muito bacana de estar falando aqui com você e com vocês, né, que estarão aí nos assistindo aí em Jandira e demais locais. Na verdade, a internet ela não tem limite, né? O limite dela é onde a pessoa tiver acesso em países que não tem limitação e permite, né? Porque ainda existe esse tipo de... Eu tenho amigo no Japão, nos Estados Unidos, eu tenho família fora do Brasil. Se quiser mencionar, né? Alguns, aí não é vou mencionar todos para não esquecer não de dá, nenhum. Né? Mas enfim, a gente quer agradecer vocês aí depois pela audiência, se Deus quiser. E a pergunta que tiver depois do chat, né, Cláudio? A gente sabe que tem, a gente vai lá e responde, você me passa. Sim, claro. Estou sempre à disposição lá também. E seja muito bem-vindo ao programa, você que está colocando aí agora para poder assistir. Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo, possa propagar essa ideia de vídeos de qualidade para somar aí na internet, que tem um mar de coisas que não tem tanto valor, né? Sim, nem político, nem educativo e nem nada. E a gente está aí se aventurando nesse mar de coisas, tentando produzir um conteúdo de primeira para você, espectador, se informar melhor. Tivemos um probleminha no áudio no meio do programa e eu vou continuar, o áudio vai estar um pouco diferente, mas a essência vai continuar a mesma. Manuel, você entrou na política
por quê? Foi alguma decepção? Foi algum interesse de você falar assim, pô, eu acho que com o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer alguma coisa? Dá uma explicação aí pro pessoal que está acompanhando aí o primeiro programa Política no Sangue e na Alma. Claudio, na verdade é o seguinte, nós entramos na política agora em 2013, né? Tem 12 anos. A convite até de um amigo meu empresário, que ele estava muito assim decepcionado com a evolução da cidade de Jandira. Então ele me fez o convite, e eu realmente em primeiro momento eu falei, não quero, né? Não... E aí eu era presidente da Associação Industrial de Jandira, e aí ele insistiu, fez uma reunião. Quando eu cheguei, ele me chamou lá no escritório dele. Quando eu cheguei lá tinha mais 2 pessoas. Aí eu falei não, mais 3 pessoas na outra reunião, mais 4. Mas enfim, eu acho assim, a política partidária a gente não participava. Eu era afiliado ao MDB já há muitos anos, né? Desde 1980, alguma coisa, com meu tio Hélio Duca, na época, era vereador. Naquela época ainda ele fez o trabalho na família, a gente acabou filiando todo mundo do PMDB, antigo PMDB ainda. Então eu tinha lá uma filiação muito antiga. PMDB era do Orestes Quercia? Do Orestes Quercia, do Fleury, José Sarney, naquela época lá, né? E aí a gente estava afiliado, mas nunca liguei. Mas por que, no fim, a gente acabou decidindo, obviamente, depois de conversar com a minha esposa, conversar com a família, né? A gente começou a discutir e participar. Olha para você ver como que é o negócio. A presidência da Associação Industrial de Jandira, o presidente, ele é um cargo político, mas não partidário. Tanto que a Associação Industrial ela é apartidária. Tanto que nós tivemos aqui, por exemplo, prefeito de esquerda, Paulinho Bururu do PT, nós estávamos lá ajudando, contribuindo com a cidade. A associação é exatamente para isso. Depois o Brás é a mesma coisa, do PSDB, desde a época do Pitelli, né, também, mas veio o G, a Anabel, que passou os 2 anos lá, trabalhamos juntos também com a doutora Anabel, né, em 2011, 2012 com a Anabel. Então, a Associação Industrial é apartidária. O presidente, ele é um cargo político dentro de uma entidade que luta para desenvolver a cidade economicamente. Né? Então, independente se o partido é vermelho, é azul, é verde, nós estamos lá para poder discutir a cidade e ajudar o poder público nas demandas que tem para a classe industrial. A classe industrial precisa da associação e dos políticos para também estar contribuindo. Principalmente ali onde a gente tem o Polo Industrial 1, 2, a Zona Mista, o Jardim Alvorada, que tem um monte de benfeitorias para fazer. Lá sempre teve, sempre vai ter, porque não tem jeito, né? O caminhão passa, carreta, tem buraco, tem problema de segurança, tem um monte de problemas. E aquela época lá, a gente discutia diretamente com o poder público. E quem discutia, quem faz essa discussão? Geralmente é o presidente da entidade. Não é o diretor financeiro, não é o diretor tesoureiro ali, o diretor administrativo. É o presidente. O presidente que encabeça, ele que carrega ali, vamos dizer assim, os assuntos, ele que pauta os assuntos na diretoria e ele que fala com o prefeito direto. É canal direto com o prefeito, como eu sempre fiz com o Brás, com o Paulinho, com o G, com a Anabel. E aí respondendo a sua pergunta, quando foi feito o convite para mim, você não quer participar da política? Você é um nome bom, família boa, tem história na cidade, né? Você tal. Eu comecei a fazer uma reflexão daquilo que a gente conseguiu ajudar a cidade de Jandira através da Associação Industrial de Jandira. Então, assim, se uma entidade como a CIJA, obviamente trabalhando de forma séria e de forma harmônica, ali junto com o poder público, e inclusive regional, né? Porque a gente tem a CITA em Itapevi, tem a CIB em Barueri. Então a discussão também não é só Jandira, porque não adianta você discutir só Jandira se o seu problema também está no vizinho, né? E tudo isso aí a gente começou a ter um entendimento, quando o convite foi feito a mim, que se um presidente de uma entidade, né, ele conseguiu ajudar, obviamente com a ajuda do poder público, com a duplicação da estrada João de Góes. Foi nós que iniciamos essa discussão para duplicar a estrada João de Góes. Foi dentro da sede da Associação Industrial de Jandira. Nós convidamos alguns empresários, 3 empresários toparam pagar o projeto da duplicação da estrada, e isso aí eu, mais um amigo nosso, o Fábio, levamos até o governador, que era na época o José Serra. Então, assim, nós que viabilizamos isso. E aí, tantas demandas a gente conseguiu fazer através da CIJA, aí a gente fica pensando, né, Cláudio?
Como pode? Se um presidente de uma associação, obviamente com a ajuda do poder público, do prefeito, do governador, do secretário de mobilidade, né, do secretário de transporte do estado de São Paulo, o João Caramês, a gente deve muito a ele, eu reconheço, tenho muita gratidão pelo seu deputado João Caramês, quando era deputado, ajudou bastante a gente também aqui em Jandira, quando eu estava na presidência, sempre estava junto com a gente. Então, se a gente consegue isso, poxa, eu acho que quem tem ali o cargo máximo, o prefeito, por exemplo, o governador, o presidente, então quem está no executivo, ou um presidente da Câmara Municipal, em sincronia ali com também os demais poderes, de uma forma harmônica, mas de uma forma correta, né? Dá para fazer muito mais do que eu presenciei que foi feito na cidade de Jandira, até naquela época, 40 anos que eu tinha de Jandira, hoje eu tenho mais de 50. Então a gente começou a pensar isso, ter essa reflexão. Poxa, né? Se a gente conseguiu isso, conseguiu aquilo, através da associação industrial, eu acho que fizeram muito pouco pela cidade de Jandira nesses últimos anos. Você pegar os últimos 30 anos, e aqui os números não mentem jamais. Né? Porque assim, é só você olhar e comparar, porque tudo tem comparação. Então quando você compara, por exemplo, o que era Itapevi na década de 80 e 90, né, e Barueri, inclusive, também, e Jandira, você vai ver que realmente fizeram muito pouco, né, Subiu de um lado, subiu do outro, e Jandira ficou... Não tem jeito, então assim, nós ficamos no vale, meio apertado. Num verdadeiro vale, né, porque as duas cidades deram uma boa guinada para cima e Jandira continuou ali naquela parte de baixo. Então assim, pensando nessa forma, é que a gente depois, com muita reflexão, não foi de um dia para a noite, foram acho que uns 2, 3 meses que a gente resolveu começar a participar da política partidária. E aí uma coisa que é bacana também, isso serve como exemplo para os demais, né, que também querem se aventurar aí na política, né, e sejam bem-vindos. Se aventurar, tomar partido de algo, né, que na verdade o nome partido vem disso também, né, de você tomar partido de algo. Né? Exatamente, mas principalmente a juventude, né. Sim. Ter isso na cabeça que, assim, a cidade, ela precisa de uma política partidária, de uma política séria, para poder a gente sair essa questão que o pessoal fala, pô, Jandira é o patinho feio da região oeste, né? Felizmente tem essa fama, mas assim, né? Ó, quando eu falo que os números não mentem jamais, com todo respeito a Pirapora do Bom Jesus, nós só ganhamos de Pirapora na região oeste. Então você pega Santana de Parnaíba, que tem um pouquinho mais da população nossa, não sei quanto hoje, mas para ver deve ser umas 15 mil pessoas a mais, não sei. Ela só é maior em território, né? O território é 11 vezes maior. Mas assim, também era muito próximo a receita de Santana de Jandira. Não era tão longe assim. Itapevi também. Aí, o que aconteceu lá, o que aconteceu em Itapevi e o que nós não fizemos aqui. Então, quando chegou lá em 2013, que a gente começou a discutir, foi no primeiro ano do G. Porque assim, esse meu amigo, né, com 6 meses do governo G, ele já estava meio decepcionado. Eu não lembro se ele me falou o porquê, mas ele estava e me chamou lá para exatamente discutir isso. Aí, assim, a gente não é salvador da pátria, de forma alguma. A gente não está aqui para salvar a pátria, não é lugar nenhum e ninguém é melhor do que ninguém. Mas, assim, a gente falou, poxa, se a gente conseguiu fazer alguma coisa através da associação, a gente pode fazer através da política. E a gente tem amizade suficiente para isso em Jandira, a gente conhece. Eu conhecia Jandira, eu sempre dizia assim, eu conheço bem Jandira, eu estou aqui há 40 anos, isso naquela época lá. Quando a gente vai para a política, a gente descobre que a gente não conhecia a cidade. Né? Quando começa a andar igual na campanha passada, que eu sou do Partido Novo também, para quem não sabe, está sabendo agora, sou filiado ao Partido Novo, mesmo partido que o Manuel também é filiado, e a gente andando pela cidade, a gente realmente... Eu nascido e criado aqui também, meu pai chegou em 77, eu nasci em 78, e desde na época que meu pai veio para cá, a gestão era do Allan Kardec. Seu Allan, meu era amigo. Terceiro prefeito de Jandira, né? Porque o primeiro foi Oswaldo Sammartino, depois foi o Clécio, depois foi o Allan Kardec. Exatamente. E na sequência do Allan veio o Dorvalino, depois entrou o Pitelli. Aí ficou Pitelli Braz. Então assim, a gente vem, a gente acompanha, você que está assistindo agora, se é morador de Jandira ou da região, sabe muito bem, se tem aí seus
40, 50 a mais já sabe de tudo isso que a gente está falando. E quem tem 60 a mais, 70 a mais, sabe muito mais e se já estava estabelecido aqui na cidade ou na região, sabe muito bem do que a gente está falando. Sabe. Então, o convite que eu tive a iniciativa também de gravar esse programa, inclusive, gente, curtir, compartilhar, se inscreve no canal, aciona a notificação. Isso é importante. É muito importante para que mais pessoas possam vir a se beneficiar desse conteúdo que está sendo gravado. Para a juventude, até as pessoas mais velhas, você mesmo disse que já não era tão jovem quando começou a se aventurar na política, então você já tinha 40 a mais. 49 anos. 48. Já tinha 40 a mais quando se aventurou na política. Então nunca é tarde para tomar partido de algo. E como o próprio Manuel estava falando, deixa eu até falar nessa câmera aqui, a política, ela tem a política partidária, mas se você for analisar, dentro de igreja tem política, dentro de uma empresa tem política, as políticas, né, de como lidar, nada mais é do que, vamos dizer assim, um estatuto que você tem que obedecer, aquilo ali já é uma política, A gente muda o nome, por exemplo, da empresa, Cláudio, me permite. A gente muda o nome. Política dentro da empresa a gente chama de cultura. Então, assim, a empresa tem a cultura. Qual é a cultura daquela empresa? Na verdade, não deixa de ser a política que a presidência faz, né? Que a presidência da empresa, o conselho, desde quando foi constituída aquela empresa, ao longo dos anos, estabeleceu aquilo. É muito parecido com isso. Porque, na verdade, é isso mesmo. A política, ela é como se fosse o estatuto que tem que ser obedecido dentro de uma família, tem política dentro de uma empresa, numa escola, na faculdade, mas a política que, na verdade, provavelmente vai predominar aqui nesse programa é justamente a política mais partidária, a personalidade que está por trás daquele partido que representa ou que está candidato. Então, assim, só para você, se você quiser, pesquisa no Google, põe lá no ChatGPT ou no Gemini ou em qualquer ou na própria busca normal do Google, o que quer dizer a palavra política. Você vai começar a ver e entender melhor o que é política para depois começar a se inteirar mais dos assuntos. Pergunta que eu quero fazer: qual foi o primeiro partido que você se filiou? Foi o PMDB, você falou, né? Foi. E na época que você se envolveu na política, você estava na política partidária mesmo, você estava no PMDB ainda? Estava no PMDB. E aí depois, quais foram os partidos que você veio aí passeando até achar o novo? Quais foram as experiências? E se quiser, fique à vontade para partilhar as experiências que fizeram você entrar num determinado partido e por que fizeram você sair, se desligar do partido. Olha, Cláudio, só para complementar a última que eu estava falando, que aí a gente descobre que a gente não conhece a cidade. Não conhece a cidade. Quando você entra na política. Por quê? Aí, amigos mais próximos, né? Falou, mas você conhece o fulano, o ciclano, o beltrano, pessoal que são lideranças dos bairros, pessoas que já foram vereadores, ou que já foram candidatos a vereador nas eleições passadas. Falo, poxa, algumas eu conhecia, outros não. Começou a marcar reunião. Aí eu comecei a andar na cidade. Porque assim, a nossa vida empresarial é dentro da empresa. Eu fui executivo de banco também, então é banco. Então não tem, assim, você não tinha. Eu morava em Jandira, como eu moro em Jandira, naquela época, é a mesma coisa. Eu moro em Jandira, mas eu trabalhava dentro da empresa, eu viajava pela empresa. Verdadeira cidade dormitório. Assim. Então, falar que conhecia Jandira não era verdade, eu descobri exatamente isso, porque aí você vai conhecer. Hoje eu sei e conheço Jandira com a palma da minha mão. Então, lugares, por exemplo, que eu ia de bicicleta quando eu era menino, que era Matagal, Dolores, Pascoalinha, Vila da Amizade, até o próprio Vale do Sol, que é os bairros mais afastados. Né? Então, assim, eu comecei a voltar nesses bairros. Eu ia... O próprio Mirante aqui, né? Poxa, o Mirante era a Rocha, a Pedreira, morei no Jardim Novo Horizonte quando era criança. Mas, assim, aí a gente começou a voltar lá e entender, descobrir que ali tinha uma coisa, tinha outra, aí várias igrejas, comércios, etc, etc. Então, eu tenho minha família, nós somos de 10 irmãos. Eu sou o caçula de 10. Só tenho um falecido, que faleceu em 2018. Então nós somos 9 irmãos, graças a Deus, vivos e todos bem. Se eu sou o caçula, minha irmã mais velha tem 82, eu estou com 61. E aqui em Jandira, nós temos a minha irmã que mora em Marília, uma que mora em Osasco. Os outros demais irmãos meus moram tudo em Jandira. Então eu tenho irmão que tem Vale do Sol,
tenho no Parque Gabriela, do Lago, que eu conheço. Parque do Lago, minha irmã, a Lourdes, minha linda lá. Então, assim, a gente, mesmo eles morando nos bairros, assim, a gente vai na casa do irmão de vez em quando, porque a vida da gente é corrida, né? E aí, Cláudio, o que eu quero dizer, já entrando na questão mesmo política, a gente começa a fazer política nos bairros, com lideranças políticas que começam a resgatar algumas histórias que a gente viveu como eleitor, como morador apenas, mas não como participando dentro da política. E aí que a gente começou a se apaixonar por isso, porque assim, eu até o Gordinho, todo mundo vai lembrar do Gordinho aí, que faleceu, né? Ele falava assim, meu vice, quando eu era vice-prefeito do Paulo Baroff, ele falava, meu vice, você foi picado por aquele bichinho, você não consegue largar mais da política, né? Ele falava assim, o Gordinho, né? O finado Gordinho. E aí a gente começa a entender que a política é tão importante na nossa vida, desde do nosso arroz que a gente come, do feijão, da roupa que você está vestido, de tudo, e a economia, tudo amarrado. É assim, a gente falou de globalização lá nos anos 90, né, da economia, etc., mas hoje existe uma globalização da política. Porque olha o que está acontecendo hoje, olha o presidente dos Estados Unidos interferindo em algumas coisas aqui no Brasil, como na Rússia, como no mundo inteiro. Então, a globalização da política não é só a economia, é da política. Porque existe todo mundo, está todo mundo amarrado com todo mundo. Até em função do comércio, né? Um vende para o outro, que compra do outro, que vende para o outro. Deixa eu só interromper um segundo aqui. Para você que está assistindo aí, é só para ficar registrado. Hoje é dia 21 de agosto de 2025. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, você não vai nem saber do que a gente está falando. Você vai ser obrigado a entrar nas pesquisas dessa data para entender o cenário político e do mundo nessa data atual. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo e a gente nem mais esteja por aqui, porque a gente sabe que a plataforma, esses vídeos podem ficar gravados aí ad eterno enquanto existir o YouTube. Então, para você que está assistindo, é o cenário atualmente da data do dia 21 de agosto de 2025. Então, fica bem claro. Desculpa te interromper, porque é bom dar essa... Exatamente. Eu acho que assim, dá uma... Né? Isso. Porque daqui um ano alguém vai estar assistindo e falar, daqui 100 anos... O Trump, o presidente dos Estados Unidos é o Trump, daqui não é o Trump, daqui a pouco, né? Isso. Então, só para complementar. Continuando. Aí já voltou aí naquela pergunta. O PMDB, não é que eu me filiei, né? O meu tio me filiou como filiou. A minha esposa é filiada até hoje, lá, né, no PMDB. Mas assim, a gente estava no PMDB em 2013, e aí como a gente começou a discutir a política, a gente começou também a entender melhor o que era o estatuto do PMDB, o estatuto do PSDB, do PT, enfim, começamos a discutir com as lideranças. A gente conversou e conversa até hoje, graças a Deus, com o pessoal com ideologia totalmente diferente. Um é de esquerda, um é direita. O pessoal fala muito de direita. Um é centro-esquerda, outro é centro-direita. O pessoal fala muito da direita. O centrão. Da direita. Qual que é a direita? Não é radical. Extrema direita. Ou como tem a extrema esquerda também. Tem extrema esquerda também, mas ninguém fala de extrema esquerda, né? E a gente começou. E aí o que aconteceu? Dentro daquela composição, na discussão, passado um mês, 2 meses, 6 meses, o que a gente fez? A gente achou que o caminho nosso não era o MDB. Mesmo porque o MDB, quando eu fui para o MDB, estava no MDB, muito bem consolidado lá, o atual prefeito hoje, o Sato. Então a gente não tinha condições nenhuma de continuar no MDB, já que o MDB tinha uma liderança que era o Sato, né, que tinha sido candidato em 2008 pelo MDB e tinha sido candidato em 2012 pelo MDB. Então já tinha passado por 2 eleições dentro do MDB e eu estava afiliado ao MDB, né? E aí não tinha condições, porque a gente sabia que o Sato ia vir candidato em 2016 de novo, e provavelmente pelo MDB. E o que aconteceu, de fato, né? O Sato foi candidato a prefeito em 2016 pelo MDB. E aí a gente procurou um partido, tal, começou a discutir, e esse meu amigo, ele apresentou o PSDB para mim, que já estava no governo já do Alckmin, do Serra, um partido que a gente tinha muito querido, né? A gente gostava muito do PSDB, eleitor inclusive do Serra, do Alckmin, e aí a gente comecei a estudar o estatuto do PSDB, a gente começou a discutir com algumas lideranças do PSDB aqui em Jandira, né? Na época era o vereador Betinho e o vereador Cebolinha. Eu não lembro se tinha outro vereador do PSDB, mas eu acho que não, 2013.
Era só os dois do PSDB, Cebolinha e Betinho. Que a eleição foi em 2012 e assumiram em 2013. Né? Isso, exatamente. Aí eles já eram do PSDB já há algum tempo, né? Mas nesse momento que eu fui para a política partidária, eram os dois. Mas, Cláudio, eu vou dizer uma coisa para você. Causei uma ciumeira danada, eu acho que assim, porque um cara novo, empresário, um cara que tem uma família grande, uma história na cidade de Jandira. E aí quando eu fui para o PSDB, eu fui com a promessa de virar presidente da nominata, né? Da provisória, e depois ter um diretório do PSDB, que eu seria o presidente do PSDB, porque já estava projetando o meu nome como uma novidade para ser candidato a prefeito em 2016. Mas eu tive um monte de problemas. Aí a gente começa a aprender também que você ser amigo é uma coisa, fora da política. Quando você está dentro da política, botou a cabecinha de fora, a paulada começa. Então a gente sofreu muito com isso, obviamente que é um aprendizado também, né? Não aceitaram, né? Acho que um ano depois o Cebolinha até ficou inelegível, teve que saiu, né? Ficou 8 anos afastado e o PSDB acabou perdendo essa vaga de vereador na Câmara Municipal. De qualquer forma, a gente fui para o PSDB, estava no PSDB e o que aconteceu? Falei, mas você está falando de um ano, vamos só entender aqui, 2013 a 2016. Que foi exatamente os 4 anos que o prefeito G foi prefeito, né? O G foi prefeito. 13, 14, 15 e 16. Então, foi exatamente na gestão do G que eu também me interessei e aceitei participar da política partidária. Estava no MDB e acabei indo para o PSDB. Os problemas que nós tivemos lá, realmente, no PSDB foram grandes aqui em Jandira. Não cabe aqui detalhar, porque senão a gente vai ficar a noite inteira falando. Né, que realmente foi complicado. E aí eu tinha já uma amizade muito antiga com o Paulo Baruf, e o Paulo também tinha sido candidato a prefeito em 2012, como tinha sido na outra eleição. Na época era Partido Verde, né? O partido... Ou foi antes ainda? O Paulo foi o PCdoB. E tinha o Partido Verde, foi depois ou foi antes? Eu não lembro. Foi antes ainda. Foi antes. E aí o seguinte, eu tinha uma amizade com o Paulo já há muito tempo, eu sempre recebi o Paulo na Associação Industrial. Os jantares nossos da Associação Industrial de Jandira, a gente convida políticos, né, os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, tudo para participar com a gente lá no nosso jantar ou no nosso almoço da associação. O Paulo era uma pessoa que sempre foi meu convidado. E aí, ele sabendo que eu comecei a participar da questão da política partidária, uma vez ele me ligou e nós se encontramos e começamos a conversar. E acabou que isso foi em 2013, acabou que a gente se aproximou, né, e aí a gente começou a fazer, vamos dizer assim, uma política meio respeitosa um com o outro, porque eu seria candidato a prefeito em 2016 e ele seria também. Em 2014, ele saiu candidato a deputado federal e teve mais de 10 mil votos em Jandira, né, eu estou falando do Paulo Baruf. E a partir do momento que ele teve esses 10 mil e poucos votos para deputado federal em Jandira, ele me chamou para uma conversa e nós acabamos se entendendo ali bem antes, né, sobre a campanha de 2016. Vida seguiu, cada um seguiu sua vida, né, a gente tem que trabalhar, porque a política é a parte, né, é à noite que a gente faz as nossas reuniões, mas durante o dia a gente tem que estar na empresa, tem que estar trabalhando, mas a vida seguiu de cada um, ele na escola e tal, e a gente continuou conversando, e acabou que em 2015, o vereador, que era vereador Veinho, né, que foi candidato também a prefeito ano passado, nós estávamos no mesmo grupo. O Veinho era do PL, que é um partido de direita, como o Novo é de direita, a gente é de direita, eu sou de direita, certo. Né? Nós acabamos uma conversa, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o Veinho me levou até ao André do Prado, ao deputado estadual, que hoje é o presidente da Assembleia, e nós tínhamos naquela época 10 partidos, que ia fazer parte da coligação da campanha nossa de 2016, né, minha e do Paulo. Fizemos 5 coligações de 2, e aí escolhemos o PL, que na verdade era o PR, né, que virou PL depois. Que é o mesmo PL, eu acabei saindo do PSDB e indo para o PL, né, que é o PR. E aí nós fizemos aquela campanha em 2016 e fomos eleitos, né, o Paulo teve mais de 25 mil votos, nós tivemos, né, e eu era exatamente do PL. Foi isso que aconteceu. E depois, por questão do Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, né? Agora se elegeu de novo, vai voltar agora em janeiro.
O Paulo Scaff foi presidente 17 anos da Fiesp. E o Paulo Scaff tinha sido também candidato ao governo do estado de São Paulo, que eu estava na campanha do Paulo Scaff, 2010, 2014, e ele vinha pela terceira vez candidato ao governo do estado de São Paulo em 2018. E como eu era diretor da Fiesp também, ele fez o convite e a gente começou a analisar a questão do MDB novamente. Aí eu regressei, voltei para o MDB exatamente para poder estar junto no mesmo partido do Paulo Scaff. E aí também o Sato não estava muito interessado mais no MDB, tive essa conversa com o Sato de uma forma muito respeitosa, levei o Sato na Fiesp para poder acertar essa questão lá, para não dizer eu tomei partido do outro, porque assim, tomar partido lá de um outro colega seu, político da cidade, sabe, na mão grande, é incompetência da sua parte. Quando você não tem competência e não tem história na política, o que você faz? Você vai lá em cima, com dinheiro, ou na lábia, ou no bico doce, você acaba tomando partido da outra pessoa. Isso que acontece aqui em Jandira principalmente. Eu não fiz isso. Para mim, voltar para o MDB, sair do PL e voltar para o MDB em 2018, na verdade foi em 2017, para a campanha de 2018, eu tenho registro, foto, peguei o Sato, o Pete, que já estavam até caminhando juntos, e eu levei para um almoço lá na Fiesp, no último andar do prédio da Fiesp, lá na Paulista. E nós selamos lá que eu assumiria o MDB em Jandira. E o Sato falou, não, o Manuel pode dar porque família, nome, a gente conhece, e pode ficar com o MDB, mesmo porque o Sato não estava muito interessado nem mais ser candidato a prefeito. Acabou sendo em 2020 e ganhou, né? Mas ele não estava muito interessado nisso, não. Então ele abriu mão até do MDB naquela época lá e foi tudo combinado, apalavrado, tem registro, tem foto, tem tudo isso. Então eu voltei para o MDB, aí eu voltei mais seguro, por quê? Porque na época que eu comecei a participar da política partidária, eu estava no MDB, mas o Sato era o cara do MDB, né? Mas aí em 2018 a gente acabou acertando essa minha volta para o MDB, e aí eu fui candidato a deputado federal, ajudei o Paulo Scaff, que quase foi para o segundo turno, né? Mas nós tivemos uma vitória muito expressiva aqui em 2018 para o governo de São Paulo. Nós colocamos 37% em cima do Márcio França, que foi o candidato ao governo, que foi para o segundo turno junto com o João Dória. Então, assim, o Paulo Scaff teve muitos votos em Jandira, a gente tem que reconhecer e agradecer até hoje isso. Quase 40% em cima do Márcio França. Então, assim, a gente teve uma votação expressiva aqui na cidade de Jandira. E aí eu estava no MDB, né? E aí, a última é que o Sato ganhou em 2020, nós contribuímos mais de um ano com o governo do Sato, com a eleição do Sato, e a gente acabou assumindo duas secretarias, depois eu mudei de secretaria, e na saída da prefeitura em 2023, a gente olhou para o Partido Novo, porque o MDB ficou realmente na mão do prefeito, é óbvio isso, né? A gente entende perfeitamente isso também. E a gente viu o Partido Novo e falou, é o Novo. O William está aqui no estúdio junto com a gente. Eu liguei para o William, falei, William, vai atrás, investiga isso, papapá, porque na minha cama à noite, sonhando, eu pensei no Partido Novo e vamos ver. É um partido de direita e tal. E a gente acabou indo para o Partido Novo. A gente começou a conhecer as pessoas do Partido Novo. Né? O Delton Dallagnol, que é do Procurador Lava Jato, nem estava ainda no Novo, mas depois, né, foi naquele evento do Novo, se apresentou lá, falei, nossa senhora. Aí o Abílio Diniz, né, que faleceu há 2 anos atrás, empresário, grande empresário no Brasil, dono do Pão de Açúcar, é um cara, o Abílio Diniz, você vê, ele é um cara que ele, mais o Amoedo, pessoas importantes, empresários no Brasil, criaram um Partido Novo. Né? É um partido de direita que realmente não quer saber de corrupção, defende a liberdade em todos os seus aspectos, né? Defende o capitalismo, porque o capitalismo que faz gerar renda, gerar riqueza, gerar emprego. Não adianta socialismo, comunismo, isso aí é uma bobagem. Né? Nenhum país que pensa assim tem progresso, é próspero, pode estudar isso, que vocês vão ver que não tem. Então o Partido Novo encaixou com aquilo que realmente eu sempre tive na cabeça. Né? E como empresário, né, discutindo com grandes empresários, amigos meus aqui de Jandira, industriais, e é isso que a gente pensa o tempo todo. Então, resumindo, MDB, PSDB, PL, voltei para o MDB, e hoje eu estou no Partido Novo. Acho que é o 3º ou 4º partido que eu estou, né?
e aí a gente vai seguir em frente aqui para ver o que a gente vai fazer para o ano que vem agora em 2026, você deve perguntar sobre isso, e 2028 também, que tem uma eleição municipal muito difícil, muito complexa aqui em Jandira, mas nós vamos estar participando disso, se Deus quiser. Sim, vou cortar para essa câmera porque eu vou fazer de novo o convite para você curtir, comentar, compartilhar, porque é isso que move o YouTube para poder o algoritmo trabalhar e entregar este vídeo para o maior número de pessoas interessadas no assunto. Então, se inscreve no canal, aciona a notificação. Estamos no programa Política no Sangue e na Alma, hoje entrevistando o Manuel Domingues, ele que já foi vice-prefeito de Jandira, já passou por vários cargos aí em empresas, ele fez da vida dele também empreendendo, inclusive vai ficar aqui registrado o convite para ele vir participar do programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma, para poder falar sobre empreendedorismo, que não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com a política nos bastidores em algumas partes, mas é para poder incentivar as pessoas a empreender também. Hoje a temática que ele está aqui participando com a gente é justamente o tema de política, mais para o lado da política partidária. Então você tocou no assunto da política que está por vir, do ano eleitoral, né? Não é da política, é sim do ano eleitoral que está por vir, que vai ser para presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores. Sim, é isso perfeito, mesmo, né? Exato, isso. Esqueci de alguma coisa? Eu ainda sou... Eu estou engatinhando ainda na vida política, isso. Mas eu acredito que seja isso. E não esquece do vice, que é importante, hein? Sim, sim. E aí o que acontece? A pergunta que eu quero fazer para você, Manuel, e o pessoal que está em casa também deve estar curioso para saber, o que você espera da política brasileira? Você tem analisado como as coisas que estão acontecendo, desde lá o governo federal até aqui na nossa base, aqui no município. O que você acredita que tem jeito ainda? O Brasil ainda tem esperança? Essa é uma pergunta bastante delicada, né? Mas cada um, logicamente, dentro mesmo que somos do mesmo partido, cada um tem sua mentalidade. Sim, nunca vai ser tipo extremismo. Não existe. No Brasil, se falar que existe extremismo, a gente vai estar mentindo. Mas hoje, o Manuel Domingues pensa o que sobre o futuro da política no Brasil? Cara, quando a gente fala da política no Brasil, é muito complexo, cara. O que a gente está vendo hoje acontecer, a gente está falando da globalização nos anos 90 da economia e a gente falou da globalização da política hoje que vive, né? O que a gente está vendo é que está tudo muito difícil, né? Está todo mundo muito agitado, o mundo está agitado, né? Isso, independente de ideologia, se é esquerda, se é direita, se não é, mas a complexidade que existe hoje, cabe ao presidente de cada país ter uma habilidade muito grande, uma habilidade enorme. A gente não pode fazer o que o atual presidente nosso, Lula, está fazendo. Infelizmente, é uma vergonha para o nosso Brasil, né? Oferecer jabuticaba, pegar aquela questão da jabuticaba lá, não é isso? O maior presidente... Dá vontade de rir para não chorar, né? Não dá. O maior presidente do mundo, né? O maior país do mundo, não só militar, mas como economia. Né? A gente não pode ficar zombando, brincando com essas coisas. A gente tem que respeitar. Então, o que acontece no Brasil, no mundo, você pode ver, a crise está muito em países como a Venezuela, como o Irã, como países que realmente pensam diferente da grande maioria que pensa na democracia. Aqui no Brasil a gente fala assim, você está querendo, você é contra a democracia. A esquerda fala para a direita e a direita fala para a esquerda. Você percebe isso? É um jogo de empurra-empurra que, na verdade, a gente sabe que tem muitos interesses mais financeiros por trás de quem está lá no poder do que realmente se preocupar com a população. Mas eu vou falar uma coisa para você, Claudio. Só existe uma forma da gente mudar um país. Isso eu já falei várias vezes. Só existe. Não tem outra forma de você melhorar o seu país. É discutir na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você vive. Porque não tem outra forma. Porque assim, o Brasil, um país, ele é feito de cidade, mais cidade, mais cidade. Quando você soma todas as cidades, forma um país. Então, a discussão é de quem mora na cidade. A gente fica muito dependente daquilo que se está discutindo no Congresso Nacional, daquilo que se está discutindo no Planalto.
Sabe, aqui, por exemplo, nós moramos e vivemos aqui em São Paulo. O que está acontecendo? O governador está lá no palácio do governador, do governo, o que ele está discutindo? A discussão é aqui. Se a gente não fizer uma cidade melhor, a gente não vai conseguir fazer um país melhor. Se a preocupação de uma pessoa que mora aqui na rua que você mora, você envolver as pessoas que da sua rua, e ter uma liderança ali também que envolver a dele, e se somar tudo isso aqui, que vai dar um bairro e que vai discutir a cidade. Se a gente melhorar Jandira, Barueri melhorar Barueri, Itapevi e assim por diante, a gente melhora um país. Não fica dependendo de deputado federal, estadual, da emenda que vai vir, que não vai vir. Essa é uma discussão que existe, ela tem que ter, não tem jeito. O município igual o nosso tem que passar o chapeuzinho em Brasília o tempo todo, porque não tem receita suficiente para poder fazer, realizar as coisas aqui. Mas, de qualquer forma, a melhoria da política no Brasil, num país, começa exatamente numa garagem de uma casa. Eu sempre falo isso porque não adianta você falar assim, eu não gosto de política. Cara, eu tenho um funcionário que ele falou esses dias para mim, eu fiquei arrepiado. Eu fiquei com raiva, né? Ele falou assim, faz muitos anos que eu não voto. Aliás, acho que eu nunca votei em ninguém. Pra nada. Aí uma pessoa dessa, ela não tem direito de reclamar de nada, nem de cobrar e muito menos de reclamar, porque se ela está isenta, é o que eu falo para todo mundo. Que direito ela tem de reclamar? Nos discursos que eu fazia em cima do carro, ela fala assim, ó, participe, vá lá na cobra, você não votou nele, votou em outro, mas ele é o vereador da cidade, ele é o prefeito da cidade, você tem que cobrar como se você tivesse votado nele, claro, na minha opinião, para quem participa da vida política. Que é igual o que o Manuel falou. Essa pessoa que nunca votou em ninguém, ela tem que ficar quietinha, na minha opinião, de bico fechado, sem cobrar nada, só esperando vir. Se vir, beleza. Se for bom, beleza. Se for mal, beleza não tem também. Que falar, não pode, tem que ficar não na dele. E assim, com relação à eleição que vem, 2026, o que eu estou enxergando para a gente encerrar essa questão de 2026? Estou falando nós da direita, cara, nós temos só pré-candidatos, os presidenciáveis que a gente chama, né? Só de qualidade. Basta você olhar, é só analisar. Pega um Ratinho Júnior do Paraná. Olha o estado do Paraná. Olha esse homem, o que ele está fazendo. Baita de um governador. Olha o Zema, que é do meu partido, do nosso partido, né, Cláudio? Sim, Minas Gerais. Minas Gerais. Tanto que ele foi eleito e reeleito. Mais de 70%, quase 70% dos mineiros reelegeram o Zema. Um empresário também, uma baita aprovação. O Zema nem vereador foi, não foi nada deputado, ele foi candidato ao governo do estado de Minas Gerais, começou com 1 ponto nas pesquisas, e ele transformou o estado de Minas, que estava na mão do PT há muitos anos, sucateado. Olha o Tarcísio aqui em São Paulo, o trabalho que o Tarcísio está fazendo. O Tarcísio está realizando obras que estavam paradas nos governos anteriores há anos. Olha o Ronaldo Caiado em Goiás, o que ele fez principalmente para a questão da segurança. Então são 4 nomes de muita qualidade. De altíssimo gabarito. Altíssimo gabarito, pessoas sérias, que conhecem o Brasil, que realizou muito trabalho sério nos seus estados. Então, eu tenho uma esperança que em 2026 a gente consiga eleger um desses 4 para presidente do Brasil, cara. Porque a gente precisa dessa mudança. Precisa. A gente não dá para continuar mais nós necessitamos. Não dá mais, né? A gente precisa discutir um outro Brasil. Um Brasil rico, um Brasil com mais emprego. Mas não é discurso de político. É um Brasil que tenha investimento de fora, que o mundo realmente reconheça o Brasil como potencial em bastante coisas. E assim, essas brigas de Trump com Lula, com o BRICS, recebendo o cara que é ditador ali, na Venezuela, aqui no Brasil, estendendo o tapete. Essas coisas não levam a nada, cara. Então nós temos 4 nomes na direita, que eu acredito muito que em 2026 eles devem acertar aí, fazer esse acerto, né, com quem vai ser o presidente. O Bolsonaro tem um peso muito grande na escolha do nome. Uma influência muito grande. Na escolha do nome, uma influência muito grande. E eu torço muito por isso, e eu vou estar muito lá dentro também, lutando para que a gente realmente faça essa mudança. E assim, é igual a gente fala em Jandira. Você não tem que ficar ofendendo as pessoas que estão no poder
e fazendo só crítica. De vez em quando a gente se posiciona num assunto ou outro, né? Mas assim, ó, o Lula tá lá, ele vai vir de novo, não sei se ele vai vir de novo, né? Ele tá tão idoso, já tá com 79 anos, a gente tava vendo agora há pouco aqui. Então assim, de repente vai vir, ou Alckmin, eu não sei. Mas assim, o que tinha que fazer, errado ou certo, já fizeram. Eu acho que o Brasil é um outro Brasil, é um outro mundo que a gente está vivendo, a gente precisa dessa mudança. 2026. E assim, e para deputado estadual e federal também, e principalmente no Senado, cara. Porque o Senado tem um peso fundamental das pautas que vêm do Congresso, que vêm da Câmara dos Deputados. Então a gente precisa pensar nisso também. Você conhece a Adriana Ventura, é a nossa deputada estadual, está no segundo mandato, também é uma pessoa do bem, e deve vir agora também candidata pela terceira vez, e nós estamos conversando aí sobre a possibilidade realmente de apoiar a Adriana ou não. Nós vamos ter um encontro agora semana que vem para ver qual a decisão que a gente vai tomar. Mas 2026, independente de qualquer coisa, eu acho que a direita está bem posicionada, estão conversando, e eu acredito muito na direita o ano que vem, tomara Deus que dê tudo certo. É só você pesquisar aí nos lugares, cidades, estados que estão sob poder de um partido, de um governador, de um prefeito de direita, a diferença muita entre diferença, Cláudio, a parte administrativa, como que funciona as cidades que estão sendo governadas pelo poder que está na direita do que dos que estão na esquerda. Sempre tem, eu falo isso porque eu sou de direita, e eu vou convidar, obviamente, no programa Política no Sangue e na Alma, vai ter pessoas de várias exposições de ambientes políticos. Claro. Aqui vai ser totalmente, extremamente democrático. Aí sim vai ser extremo, vai ser extremamente democrático. Claro, as pessoas para têm direito de você escolha, que é do partido de esquerda, de centro, PT, PSD, PSDB, que não importa. Podemos, aí tem todos. Aí se for elencar mesmo, a gente fica metade do programa só falando no número de partidos que existem. Mas você, já fiz convite para alguns outros vereadores já, inclusive atuantes, outras pessoas no próprio grupo nosso lá da política. Quem quiser vir aqui partilhar o seu pensamento está aberto, porque nós ainda vivemos numa democracia, num país democrático. Sim, e espero que continue. Claro. Espero que continue, claro, que a gente ainda tenha a liberdade de poder falar aquilo que a gente sente, obviamente, igual o próprio Manuel já falou. O respeito, ele tem que reinar em qualquer lugar do mundo. Não adianta você querer impor a sua opinião goela abaixo. Tem que ser algo democrático, assim, porque tem que favorecer todo mundo. E outra coisa, se você está na política, você tem que entender o seguinte, que você tem que aceitar a crítica. Não é possível que eu vou agora me posicionar que eu sou contra um determinado projeto de lei, que seja aqui no município de Jandira ou no estado, onde for, que eu acho que tem que ser debatido, que eu sou contra, que alguém vai querer brigar comigo, vai me ameaçar. Não é possível uma coisa dessa. Porque assim, onde está a liberdade de expressão? Porque a gente não pode mais ter opinião como cidadão e como político, né? Então eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu respeito, eu tenho amigos de esquerda, de direita, que é exatamente a minha ideologia. E assim, ó, eu não tenho que ofender ninguém, não, de forma alguma. Não devemos tomar esse lado. Exatamente, mas assim, o posicionamento nosso ele tem que ser bem claro. Eu sou de direita, vou torcer para a direita ganhar agora em 2026. Espero que um desses 4 nomes, se não for o Bolsonaro, realmente seja o nosso candidato a presidente. Por questão partidária, até eu torço muito para o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que é do Novo, né, que é uma pessoa de extrema competência e seriedade, mas não importa. A direita tem que ganhar no Brasil, tem que melhorar o Congresso Nacional, os deputados federais, o Senado também tem que melhorar. Então é isso que a gente tem que pensar no Brasil. Eu acho que a gente não pode mais continuar da forma que está. Não dá. Eu peço muito a Deus, em primeiro lugar, e a você que está assistindo esse programa, que possa propagar cada vez mais esses pensamentos. Principalmente, eu espero muito que chegue nas pessoas que estão desacreditadas da política para voltarem a acreditar. Porque aqui em Jandira, só as pessoas que deixaram de votar na eleição anterior a essa que aconteceu, eu fiz uma pesquisa bem rústica, e só essas pessoas seriam capazes de eleger, presta bem atenção,
seriam capazes de eleger 20, aqui em Jandira são 13 cadeiras, mas só os votos de quem deixou de votar conseguiria eleger 20 vereadores, com os votos do mais votado da eleição anterior. Você vê como é que é. Então, assim, as pessoas que se absteram de ir, na época estava a pandemia também, tudo, mas muita gente é desenganada da política e eu espero que você, vou até cortar para essa aqui, eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo comece a participar, não quer participar sendo candidato, mas seja ativo na vida política da sua cidade, seja daqui de Jandira, analise, vai para cima, procure o histórico dele, do partido que ele frequenta, leia o estatuto dos partidos de quem você está almejando, esperando votar, volte a acreditar, você principalmente que não acredita, você, na sua mão, dá o poder de mudança desse país. Porque se aqui no município de Jandira já teve essa abstinência de votos que seriam capazes de renovar por completo a Câmara dos Vereadores com folga, e também seria possível de fazer a equiparação dos votos para prefeito também. Eu acho que voto do menos votado, somando-se os votos de quem nulo e branco, acho que dá mais do que um prefeito. Eu fiz o cálculo baseado nisso, tanto dos que deixaram de votar, somando-se aos votos brancos e nulos, que também, quer queira, quer não, são aqueles que não querem pagar a multa, mas querem estar participando, pelo menos para ir votar. Mas se você, principalmente que deixou de votar, os brancos e os nulos também, se somarem para tomar realmente o partido, a palavra partido quer dizer isso mesmo, tomar partido de alguém, de um nome específico, está na sua mão o poder de mudança do país, da sua cidade em primeiro lugar, né, do seu bairro, da sua cidade, do estado, do país e até do mundo. Então, participe ativamente da vida política, se possível, se não, pelo menos vote em alguém, escolha alguém, porque você pode fazer a mudança acontecer a partir do momento desse vídeo que você está assistindo. Não sei se vai atingir 10, 100, 1000 ou sei lá quantas pessoas, mas o bacana hoje esse convite aí para você participar. Você falou perfeitamente, o que você falou está perfeito e eu concordo plenamente com o que o Cláudio falou aqui. Independente da classe social que você você tem um celular, você tem acesso ao Google, você tem acesso à internet, dá para você pesquisar a vida de um candidato, quem ele é, se ele está lá no Google, se ele tem processo, você pode pesquisar no tribunal, no site do Tribunal de Justiça, através do nome. Então dá para você fazer um monte de pesquisa, você não precisa votar errado, você não precisa votar catando o santinho no chão. Ah, não estou nem aí com nada, tá? Porque assim, depois quem paga o pato é você mesmo, porque vai faltar remédio para você, vai faltar educação de qualidade, vai faltar segurança, vai faltar um monte de coisa na sua vida, na sua família. Então, não adianta. E outra coisa que eu quero falar, deixar bem claro aqui, que infelizmente isso a gente escuta lá no norte, nordeste, mas atingiu de forma muito forte a nossa região aqui, o sudeste também. Compra de voto. É impressionante isso. Como tem gente que vende o voto. Se tem alguém que compra, é porque tem alguém que vende. O dinheiro, quando você vende o seu voto, o dinheiro que você vende o seu voto, seja por R$100, por 200, é o dinheiro seu mesmo. Porque é o dinheiro do imposto que você pagou. E se alguém compra o seu voto por 100, por R$200, é porque ele vai receber mais de 10 mil vezes mais do que você está comprando. Está vendendo voto para ele. Então, não venda seu voto por dinheiro nenhum. Exija do político, analise o político, o currículo dele e vote com liberdade. Escolha com liberdade. Esquece esse negócio de dinheiro, porque isso não te leva a nada. Leva, sim, a cidade a ser uma cidade sem qualidade na saúde, sem qualidade na educação, sem segurança pública. Então, assim, tem um monte de problemas. Eu estou falando de uma forma geral, em todas as cidades. Não estou falando de Jandira especificamente, não, porque, infelizmente, é isso que acontece, Cláudio, e você que está me assistindo. Então, a gente não pode mais tratar a política como se fosse alguma coisa. Não, a política é séria. E a gente precisa mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, depende do seu voto. Independente se você é rico, é pobre, classe média, não importa a classe social. A gente precisa. E chega de bravata. Porque assim, é muito fácil pegar um microfone e fazer um discurso que atinja o seu coração.
né, que você entenda, fala, nossa, que legal, que maravilhoso, esse presidente vai ser show, não vai faltar nada, a picanha vai chegar, não chegou até hoje. Então, se parar com mentira. E mais, hein? Assim, ó, político mentiroso não é possível mais. A gente não pode. Ah, mentiu na última eleição, falou isso, falou aquilo, falou que não ia eleger, que não ia colocar no STF amigos, colocou 2, falou isso, falou da picanha, né? Falou um monte de mentira. Então, assim, não dá mais. Eu estou falando aí do presidente Lula. Então, infelizmente, mentiu. Tá claro que mentiu. É a mesma coisa da então, promessa assim, de ganho. E a vereador, vereador, mesma coisa. Vamos falar de vereador e do presidente, só para você ver. Bem, entre vereador e presidente, quantos não passam, né? Vice-prefeito, vice-prefeito, prefeito, deputado. Do presidente do vereador ao presidente. Cara, também tem vereador que tem bravata. Ele mente para ganhar voto. Então, eu estou falando de uma forma geral. Analisa o seu candidato a vereador quando chegar em 2028 também, a mesma coisa, o seu candidato a prefeito, porque tem que fazer isso, Cláudio. Porque se a população não entender que tem que fazer isso, e é bacana ter um programa igual o seu aqui, que a gente fala de uma forma bem descontraída, de uma forma bem natural, para que as pessoas entendam a gente. A gente não fica aqui posicionado fazendo as palavras técnicas, não. A gente vai falar como a população entende. Sim. Que a gente uma linguagem popular. Uma linguagem popular, porque assim, o voto é tão importante, mas é tão importante que muda a vida de um país, muda a vida da cidade, ou para pior ou para melhor, vai depender do seu voto, porque as pessoas que você elege e coloca lá são as responsáveis pela sua vida. E ó, eu vou falar uma coisa para você, hein? Independente da situação que você esteja, você é pagador de imposto. Então, faça valer o imposto que você pague. Você paga imposto a vida inteira. Então, por favor, né, cobre do poder executivo, do poder legislativo da sua cidade, serviços de qualidade. Não aceite serviços que não existem ou que têm péssima qualidade. Infelizmente, o que a gente vê aqui em Jandira, infelizmente ainda é isso, Cláudio, né? Mas a gente sabe que em várias cidades nós temos problemas em todas as áreas. Costuma mudar os atores, mas os personagens acabam sendo os mesmos, né? Pois é, e dinheiro tem muito dinheiro, ó, quase 200 bilhões por ano vai para a corrupção. Então assim, o Partido Novo, o Partido Novo é contra a corrupção, todo mundo vai falar que é contra a corrupção. Nós somos contra, mas você pesquisa, por exemplo, a vida de um deputado federal, estadual do Partido Novo, para você ver se você vai ver algum processo. Não tem sujeira, porque o que a gente quer é um país melhor, o que a gente quer é uma cidade melhor. Então, essa questão de corrupção, infelizmente, vai mais de 200 bilhões de corrupção por ano, e aí a gente não pode. Com 200 bilhões por ano, o que não daria para fazer no Brasil? Pelo amor de Deus, quantos viadutos desses que acabou sendo interditado ontem, que está matando quase todo mundo de raiva aí, né? Pois é. Dava para fazer com 200 bilhões no ano? Quantos hospitais, quantas escolas, estradas no meio do mundo? Isso nós estamos falando por ano, não é tipo na história do Brasil, né? Vai nos Estados Unidos, aluga um carro lá e anda, estou falando sério. Você vai, por exemplo, de Miami a Las Vegas, o pessoal gosta muito de Las Vegas. Você anda 400 quilômetros, um tapete, com internet em alta qualidade, em alta qualidade dentro do seu carro, porque assim, o Wi-Fi parece que é um Wi-Fi 100% em 400 km de estrada você anda. Então assim, quando a gente vai chegar nesse nível, cara? Fala porque não chega. Você falou dos Estados Unidos, tem muito pedágio lá? Não, não tem. Não tem não. Porque não tem pedágio, o imposto é bem aproveitado lá. Né? Fala o que acontece? Aqui no Brasil é muita corrupção. Cara, é demais. Você imagina se você não tivesse esse número de corrupção que tem no Brasil hoje, o que daria para fazer para a população? Então a gente tem que pensar num país melhor, numa cidade melhor, e a gente está nessa luta. Eu vou continuar ainda por mais algum tempo. E eu não perdi ainda a esperança, não. Mas a gente conhece muita gente que já perdeu a esperança, Cláudio. Sim, você estava falando do Partido Novo, de pesquisar. Uma das coisas, como eu falei no começo do programa aqui, eu também sou filiado ao Partido Novo, uma das coisas que mais me atraiu no Partido Novo, tanto é que quando o Manuel me chamou para fazer parte do partido, para vir candidato e tudo, o que mais me atraiu... Primeiro, o que eu falei para você? Depende do partido que você estiver. Eu não sabia ainda que ele estava no Novo. Eu já estava fazendo umas pesquisas de partidos e já estava com os olhos brilhando para o lado do Partido Novo. E quando ele falou que era do Partido Novo, aí sim eu falei, pô, foi uma confirmação divina aí para poder participar.
porque assim, é um partido realmente diferente. Eu não sei de qual partido, de qual vertente que você que está assistindo esse programa agora faz parte, que você tem os seus anseios aí, os seus desejos de participar ou já participa. É igual eu falei, o respeito tem que estar acima de tudo. Eu sou do Partido Novo, escolhi o Partido Novo justamente por causa dessa transparência que existe. Agora já estamos partindo já com um gostinho de quero mais futuramente, fazer a parte 2 desse programa, que eu sei que tem conteúdo demais para falar sobre política. Muito. Mas uma pergunta que eu quero fazer, obviamente, e eu acho que eu já sei a resposta, mas para o pessoal que está em casa, você pretende continuar durante muito tempo ainda no Partido Novo, porque você praticamente se encontrou nele, a não ser que aconteça alguma coisa dentro do partido que venha a falar assim, opa, estava no Estatuto isso, de repente fez uma reunião e mudou e saiu totalmente. Eu acredito que você queira se estabelecer no Partido Novo e daí não sai mais. A gente continua no Partido Novo, não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada, né? Nós continuamos no Partido Novo. O Dr. Freire, que foi o presidente, que é o presidente do Partido Novo em Jandira, escolhido por mim, né, em 2023. Nós temos uma equipe, os candidatos que foram candidato a vereador, como você foi, vai continuar, né? Nós não perdemos um candidato para ninguém até agora. Estão muito confiantes no futuro. Eles reconhecem, né, a nossa honestidade, o nosso caráter. Então a gente continua no Partido Novo. É óbvio que nós não somos o dono do partido, né, Cláudio? Sim. Ninguém é dono de partido, né? Então, se de repente acontecer algum viés no sentido que não foi ético, não foi correto, e a gente entender que realmente foi isso, o Brasil, o que não falta é partido para ir, né? Ou se vier alguma decisão da estadual ou da federal do partido, a gente está aqui e a gente vai acatar, não há problema nenhum. Partido tem de sobra, mas a gente precisa, e a gente reconhece que o Partido Novo realmente tem a ideologia que nós pensamos, que nós queremos um Brasil melhor. E se você pensa diferente, obviamente você pode procurar um partido que mais vai se identificar com aquilo que o partido prega. Então, fica aqui mais uma vez um reforço, participe da vida política. Você que estava desenganado da política, comece aí a votar, pesquise sobre o candidato, vai lá, escolha alguém, de preferência alguém que você se identifica realmente. Não, eu não voto porque eu não quero me decepcionar. Então a pessoa que não quer se decepcionar não pode casar, não pode trabalhar, não pode nem sequer viver, se for ver bem por esse lado. Não dá, então assim, tem que participar, porque quer queira, quer não, claro que cada um aqui faz uma atividade para poder se manter, não é viver da política, a não ser que seja possível futuramente de estar lá dentro e conseguir fazer uma carreira, porque não principalmente pensando no bolso, mas pensando que o seu bolso vai melhorar por causa do trabalho que você está fazendo em prol da comunidade e toda a comunidade esteja também sendo beneficiada. É isso. Não adianta você falar assim, eu vou entrar lá, vou fazer meu pezinho de meia e tá tudo certo, beleza, que infelizmente ainda acontece muito no nosso país, mas porque você, eu vou apontar o dedinho, você que está em casa aí assistindo, no trabalho, na condução, onde você estiver, de madrugada deitado na sua cama, não importa. Muitas vezes por causa de você não tomar partido e não ir lá até se filiar e se candidatar, como é que é? Eu tenho mais medo do silêncio dos bons, tem mais medo do silêncio dos bons do que do barulho dos maus. Exatamente. Eu tenho mais, infelizmente a gente tem essa ideia. É isso mesmo. Os bons estão perecendo porque os barulhentos estão tomando partido e são em menor número. Eu acredito ainda naquilo que existe no Brasil, que é a melhor coisa que existe, é a honestidade. 99% das pessoas são honestas, e infelizmente os 1% que sobra são os vagabundos, segundo a música. E infelizmente esse 1% acaba contagiando os outros trabalhadores que são os corretos, os 99%. Como é que fala? Tirando, né? Achando que todo mundo é assim. Acaba generalizando, né? Se você que está assistindo esse vídeo, você bate no peito e fala assim, não tem nada que possa corromper o meu sentimento de bondade, de ser alguém na sociedade, você é um candidato a ser candidato. Ô Cláudio, aí eu posso falar com muita propriedade assim, né? Eu fui vice-prefeito de 2017 a 2020 na gestão do Paulo Baruf. Então assim, a gente aprendeu ali.
porque eu não tinha ocupado nenhum cargo público até então. Minha vida sempre foi na área privada. Todo mundo sabe e conhece essa história minha aqui em Jandira. E 2017, 2020, depois, né, o Sato foi eleito prefeito, a gente assumiu a Secretaria da Receita em 2021 e a Secretaria de Indústria e Comércio, que é exatamente a minha área, em 2022 até maio de 2023, quando eu saí da prefeitura. Enfim, vida que segue, não há problema nenhum, a vida é assim mesmo, né, e tem que seguir. Mas o que eu quero dizer, assim, é tão simples você ser honesto. E é tão fácil ser honesto. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando você está fazendo coisa errada, você sabe que você está errando. E quando você está na vida pública, todo dia chega coisa errada para você entrar se você quiser. Eu ando de cabeça erguida na minha cidade, que eu estou há 51 anos, que eu cresci, me desenvolvi, criei minha família aqui, meus filhos, tenho empreendimentos aqui, e eu ando de cabeça erguida porque eu não me envolvi com nenhuma coisa errada. Não foi falta de oportunidade, porque a falta de oportunidade existe até hoje. É só viver a vida da prefeitura. Então, se você faz coisa errada, primeiro você vai responder a Deus em algum momento da sua vida ou da sua morte. Não sei. Mas, se você faz as coisas certas, e isso que o Cláudio falou aqui, em ajudar a comunidade, em entender que você está na prefeitura, ou por um cargo de confiança, ou que as pessoas te elegeram como vereador, como prefeito, vice-prefeito, é para você fazer o bem. Não é para você roubar, não é para você fazer corrupção. É para você trabalhar para as pessoas. Mas, infelizmente, na grande parte que a gente assiste no Brasil inteiro, não é isso que a gente vê. Você pode ver, por exemplo, essa semana agora estourou a Polícia Federal no prefeito de São Bernardo do Campo. Não vamos entrar em detalhe aqui, mas É só pesquisar. é só pesquisar. Então você vê que a cidade de São Bernardo do Campo é uma cidade mais rica do que Barueri. Aí você fala, o que leva uma pessoa a andar com dinheiro na cueca? O que leva uma pessoa a levar 10 milhões, 20 milhões para casa? Lembra do apartamento lá, aquela época lá do Lula? Então assim, do Gedel, né? Então assim, pelo amor de Deus, gente. Então a gente não está aqui, a gente está aqui para poder ajudar as pessoas quando a gente é político. Porque é isso que as pessoas precisam. Agora tem um detalhe, viu, Cláudio? Falando de ideologia, de partido novo, de direita, de esquerda. Falando de capitalismo, socialismo, né? Comunismo. Aí, né, beleza. Mas assim, o assistencialismo que existe é forte. Principalmente em um governo de esquerda. A ideologia da direita, ela não é contra ajudar as pessoas que precisam. Tem que deixar bem claro isso. Porque é muito simples o pessoal de esquerda dizer, ó, eles são ricos, são milionários. Se você vai passar fome, eles nem vão ligar para você. Mentira. Isso é mentira. Bravata isso. Né? Porque assim, o que a gente de direita pensa com relação à questão do assistencialismo é que existe um limite. E dentro desse limite desse período que você está ajudando as pessoas e precisam ser ajudadas. São milhares de pessoas que precisam de ajuda. Em todos os aspectos. Principalmente a comida, né, Cláudio? A cesta básica, né? A Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que na época do Bolsonaro, precisa. Só que esse mesmo tempo que você está ajudando, você tem que pegar essas pessoas e levar elas para o mercado de trabalho. Mas nesse mesmo período, dar curso, desenvolver, formar as pessoas, fazer parcerias com entidades privadas, com indústria, com comércio, com o setor de serviço, fazer com que essas pessoas vão trabalhar. Quantas e quantas vezes, eu tenho certeza que você já fez essa pesquisa também com algum amigo aqui em Jandira. Você pergunta, você prefere uma cesta básica ou você prefere um emprego? Você pode ter certeza, a maioria vai pedir um emprego, porque o trabalho dignifica o homem. Sim. Cara, não tem coisa melhor de você ir trabalhar no comércio aqui em Jandira, ganhar R$1.500, R$2.000 por mês e saber que aquele dinheiro você ganhou. Se você tem o seu dinheiro para você comprar
a sua comida ir lá no mercado, fazer propaganda aqui do Barbosa, no Mercado do Sol, no Atacadão, no Açaí, qualquer mercado, levar a sua comprinha, pagar o seu aluguel com o dinheiro que você ganhou. Levar o sustento para levar o leite para o seu filho. E a gente ainda tem esse pensamento errado de ganhar, cara, que na verdade a gente faz o dinheiro. Exatamente, a gente faz, a gente está vendendo, a pessoa que é CLT está vendendo o tempo dela em benefício de uma empresa. Mas a gente tem que falar no linguajar que as pessoas entendam. Porque assim, como dignifica, né, o salário das pessoas, claro, né? Então, a direita pensa exatamente isso, te dá um emprego, te dá um trabalho para você se autossustentar. E a partir do momento que o governo começa a fazer isso, ele tem mais gente no mercado de trabalho, mais gente trabalhando, pessoas trabalhando consomem. E se consome no comércio, o comércio também vai faturar mais, e vai gerar mais imposto, o imposto vai trazer retorno para investimento em políticas públicas, Cláudio. Então, assim, é um ciclo que é um ciclo muito importante. E a direita pensa assim. Pensa. Porque senão você tira dinheiro do caixa do governo para sustentar. Para sustentar. A fonte você fica a vida inteira sustentando as pessoas, não pode. Então você tem que fazer com que essas pessoas trabalhem. E a maioria, a grande maioria quer trabalho. A grande maioria, eu não tenho dúvida disso. Se você fizer uma pesquisa, você prefere ser sustentado pelo governo, dando através da cesta, com aquele Bolsa limite Família, desse tamanhozinho, tal, né? Ou você prefere ter um trabalho digno, que você consiga galgar também, né? Cargos. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, vai entrar como linha de produção, mas você pode depois ser um supervisor, pode ser um gerente de área, você pode ser um inspetor de qualidade. Você entra com 2 mil, daqui a pouco você pode estar com 5 mil ganhando. Sim. Pô, e assim... É a meritocracia. Exatamente. Eu sou a favor da meritocracia. O Partido Novo, ele visa muito esse lado de você lutar para conquistar aquilo que você quer. Boa parte dos partidos que são de direita pregam essa necessidade que a pessoa tem que sentir de crescer, de chegar até a empreender, ter condição de gerar empregos, que vai ser a próxima temática que o Manuel está convidado para participar assim que possível, conciliar a agenda. E eu vou encerrar esse programa assim, com esse gostinho de quero a segunda parte. Se você quer a segunda parte... Foi show de bola, gente. Se você quer a segunda parte, deixa nos comentários aí. Se inscreve no canal. Acione a notificação. Curta. Não gostei. Falaram um monte de baboseira. Escreve aí, não gostei. Coloca o dedinho aí pra baixo. Incentivar esse algoritmo aí a entregar a mais pessoas possíveis. Enquanto a gente ainda tem permissão para isso. Manuel, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Me senti extremamente honrado. Eu que agradeço. O pessoal de casa também, eu acho que deve ter gostado, o pessoal que está no trabalho. Agradeço, cara. Fica com Deus. Amém, você também que está aí em casa, fique com Deus. Obrigado por ter acompanhado por essa mais de 1 hora de programa aqui, com esse gostinho de quero mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu?